Antes de passar para a parte profética, eu vou só ler algumas coisas aqui que ficaram para trás, que eu acho importante vocês pegarem. Acenda as luzes aí, por favor. Algumas orientações práticas também com relação a conhecer o seu instrumento, principalmente os instrumentos eletrônicos como teclado, guitarra. Esses dois instrumentos, principalmente, é interessante você estudar os timbres dos instrumentos para colocar melhor dentro do ambiente, porque em cada ambiente vai te pedir um timbre diferente. E na adoração profética se usa muito o pad, porque o pad está relacionado a isso aí que está tocando agora. A gente estava comendo lá e o pad estava rolando solto e a Julie está assim, olha o teclado, olha o ambiente. É porque o pad, ele faz essa ambiência profética, ele faz essa ambiência espiritual. Então é muito importante você entender os timbres da guitarra. Nós não usamos muita, principalmente na hora dos solos, na hora das melodias da guitarra, nós não usamos muita distorção. Pelo contrário, a gente quase não usa distorção. Distorção é usada mais na hora dos proféticos, na hora das na hora das batalhas espirituais, que aí usa distorção. E fora isso é mais melódico mesmo, é mais um gato miando. Tá rindo, né, Duda? É mais voltar. A guitarra do profético ela é mais voltada para o som do instrumental britânico, da adoração britânica lá, o Hillsong, Bethel, são referências também que é importante vocês ouvirem. Hillsong, Bethel, Jesus Country. Que mais aí, Jorge? Me ajuda a lembrar. Maverick, Worship. Então, esses timbres aí de música são mais voltados para esse lado. Então, procura estudar, criar em cima, fazer mais voltados para as partes harmônicas, né? Porque a guitarra, tanto a guitarra quanto o teclado, eles são instrumentos de preenchimento. Então, quanto mais melódico, mais longo o som alcançar, a questão do delay, né? Mais e o preenchimento contínuo, mais vai criar esse ambiente, essa cama espiritual aí, essa base espiritual para as melodias caminharem. Então, aprimore o seu conhecimento. A questão da pegada profética, né? Que a gente tanto fala. O que é esse termo da pegada profética que às vezes a gente fala? É a questão que eu falei da intensidade. É tocar com mais peso, com mais sentimento, com mais entrega, com mais devoção, como se fosse o último dia da sua vida ali. O profético, ele vai exigir uma entrega total. Então, na bateria ali, entrega total ali na bateria mesmo, né? No baixo, entrega total ali no baixo. Seja uma nota só que entrega total, aprendendo a encaixar nos ambientes, nas horas certas. Os ensaios. Nós aprendemos que ensaio não é lugar para tirar música. Presta atenção nisso. Ensaio não é lugar para tirar música. Ensaio é lugar para passar a música que você já aprendeu. O correto é você estudar a música em casa, ouvir a música em casa, ler a música em casa, aprender a música em casa, ser ministrado pela música em casa. E quando chegar aqui, porque às vezes a pessoa chega no ensaio e tem que ouvir a música no ensaio, vai aprender a música no ensaio. O que acontece? Atrasa o ensaio, não flui, atrapalha o rendimento ali daquele ensaio. Então é muito importante você entender que ensaio não é lugar para tirar música, não é lugar para aprender música. É lugar para passar a música que você já aprendeu, para que tenha maior rendimento. E não se prenda também aos ensaios, né? É muito importante ensaiar e o Espírito Santo quer que a gente ensaie. Só para no final ele chegar e falar o seguinte: vai ser do meu jeito, não do seu.
Deus quer que a gente ensaie, porque os ensaios geram afinidade. Os ensaios, qual que é a principal função do ensaio? Espiritualmente, profeticamente falando, gerar alinhamento entre os músicos. Não é para você se prender ali na música, é para gerar afinidade, gerar alinhamento, quebrar o gelo. Porque no ensaio aqui, pelo menos nos nossos ensaios aqui, a gente dá risada, a gente zoa um ao outro, a gente brinca, a gente ri, para gerar afinidade. E essa afinidade, quando eu vou para a ministração, gera respaldo. O ruim é quando dentro do ensaio um está de cara fechada, de cara virada, aí chega para ministrar, um não conversa com o outro, ou briga com o outro, fez errado. Esse negócio não é de Deus. Nós aqui na Amor e Fé, nós não aceitamos esse tipo de conduta. Então, se começar a discutir, se começar a brigar, sai vazado. Agora eu quero falar um pouco sobre as escolhas das equipes. Vocal. O Ministério de Louvor funciona com 3 vozes bases. Quem sabe quais são essas 3 vozes? O Ministério de Louvor de igreja funciona com 3 vozes bases: tenor, contralto e mezzo-soprano. Tenor, contralto e mezzo-soprano. Para você que não sabe, as vozes são classificadas em 3 tipos de voz masculina e 3 tipos de voz feminina. Tem mulher que consegue alcançar a voz masculina e tem homem que consegue alcançar a voz feminina. Mas naturalmente são 3 vozes masculinas, que é tenor, barítono e baixo, e 3 vozes femininas, que é contralto, mezzo-soprano e soprano. Basicamente isso é grave, médio e agudo. Beleza? E no louvor, assim funciona. Quando vai formar a equipe, a equipe é formada por, normalmente, um homem, tenor, uma mulher, mezzo-soprano e uma mulher contralto. Ou, se no caso não tiver uma mulher contralto, precisa-se ter um segundo homem tenor que alcança uma nota aguda acima do tenor de base. O funcionamento correto é um homem e 2 mulheres. Não é regra, mas é o funcionamento correto. E o correto também é fazer essa divisão de vozes. Quando é uma equipe feminina, pode ter uma equipe de só mulheres? Pode. Pode ter uma equipe só de homens? Pode. Como que funciona a equipe feminina? Uma base, que pode ser tanto o contralto quanto o soprano ou como o mezzo-soprano, e as outras vão fazer ali a divisão. O que é fazer divisão de vozes? Ou a harmonia vocal. Uma canta numa tessitura, outra canta em outra tessitura e outra canta em outra tessitura. São 3, tônica, terça e quinta. Você pode fazer para mim, Isaías? Tônica, terça, quinta. Seria o masculino. Feminino. E o outro feminino. Vou usar um exemplo prático. Quero que você pegue o mezzo. Faz a tônica. E aí outra menina, Ariane. Nós 3. Alto. Então, a Ariane puxou um pouquinho para o lado do tenor, né? Fez um contralto mais grave, né? Mas funciona basicamente assim: contralto, mezzo-soprano e tenor. Essas 3 divisões de voz. Não é certo os 3 fazerem a mesma voz. Não é certo os 3 fazerem base. E não é certo você achar que oitavar uma voz para cima ou oitavar uma voz para baixo, você está fazendo divisão de voz. Você não está fazendo divisão, você está oitavando. E oitavar é diferente. Aí, o que é oitavar? É isso aqui, ó. Tu és digno de tudo. Oitava para mim, Isaías.
Tu és digno de tudo. Isso é oitavar, não é dividir. A minha está mais grave do que a dele, só que está no mesmo tom. Entendeu? Oitava para mim, Elaine. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Mais agudo. Tua glória. Isso não é dividir voz, isso é oitavar. Entendeu? Ou então faz aí o grave, Isaías. Tu és digno de tudo. Deixa eu ver uma pessoa que consegue alcançar mais graves. Faz aí, Alex. Tu és digno. Tu és digno tudo. Tu és digno de tudo. Eu estou oitavando para mais uma oitava abaixo. Eu não estou dividindo voz. E isso eu não posso dizer que é baixo. Não é baixo, é uma oitava abaixo. Eu não estou fazendo voz de baixo. O baixo seria aí. Faz, Alex, a base. Digno de tudo. Passei na melodia. Tu és digno de tudo. Esse é o baixo. Ele passeia na melodia, a diferença. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Isso não é baixo. Isso é uma oitava abaixo do que ele está fazendo. O baixo, ele passeia na melodia. E o mezzo-soprano, o correto não é fazer a minha voz uma oitava acima. O correto é dividir. Faz aí para mim a base, Isaías. Faz aí o contralto, faz aí. Tenor, vai. Tudo. Eu tô rouco, me ajuda aí. Tu és digno de tudo. Essa é a divisão de voz para o mezzo-soprano. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Essa é a divisão. E o contralto ficaria como? Faz os dois. Vai. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Essa é divisão vocal. Eu não oitavei, eu distorei. Uma está indo numa frequência, a outra está acompanhando frequência diferente. Entendeu? É a diferença. Não é correto você pensar que está oitavando a voz, falar que está dividindo. Então, pastor, mas eu não sei dividir voz. Como é que eu vou me encaixar então no ministério de louvor? Não tem problema. Aí você pode oitavar até você aprender a fazer a divisão. Sendo um homem fazendo uma oitava masculina e a mulher fazendo oitava acima feminina. Ou o contrário, a mulher fazendo oitava acima feminina e o homem fazendo oitava acima abaixo masculina, igual o Ministério Zoe. Você já viu o Ministério Zoe? O cara que canta gravão. Um fogo queima em mim. Ele está cantando uma oitava abaixo da mulher. Ele não está dividindo voz. Mas dá para soar diferente. Mas não é divisão de voz. Então você que ainda não sabe dividir voz, encaixaria você no louvor dessa maneira. Fazendo com duas pessoas que dividem, ou com pelo menos uma pessoa que divide voz e duas que não dividem. Você não vai ficar de fora se você ainda não sabe. Mas aqui na igreja a gente trabalha muito essa questão de técnica vocal. É ou não é, Elaine? Elaine aqui entrou sem prática nisso, hoje está fluindo demais. Alex, Jennifer, a maioria dos músicos que cantam aqui, Cíntia, estão desenvolvendo nessa área, porque entrou aqui, a nossa intenção é fazer você crescer musicalmente. Amém? E se for 3 homens, um vai fazer o grave, outro vai fazer o médio e o outro vai fazer o agudo. Amém? Vamos ao exemplo aí, Isaías, Alex e eu, vamos lá. Pode, tenor.
Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tenor, barítono e baixo, agudo, médio e grave. E aí, se fosse um quarteto, quando entra mais de 3 vozes, aí já entra no estilo de coral, que é quarteto, quinteto, sexteto. Aí entra na parte de coral, que aí faz a duplicidade de algumas vozes e entra o baixo. O baixo não entra em ministério de louvor, não cometa esse erro. Ministério de louvor não faz uso de baixo, a não ser que seja uma apresentação específica de coral. Normalmente é médio, contralto, tenor e mezzo-soprano. Então o grave entraria, faz aí uma divisão, Mateus, vai. Faz aí, Alex. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Esse já é quarteto. E aí quando é coral dá para multiplicar. Dá para fazer 8 vozes, 10 vozes, 20, 50, 70 vozes. É só duplicar o tenor, o barítono, o baixo, o médio e por aí vai. Amém? Um exemplo para vocês pegarem e estudarem divisão de voz de 3 vozes, voz de louvor. O Ministério 5 e 3, já conhece 5 e 3? 5 e 3, anota aí, é SYNC e o numeral 3. 5 e 3, ele é um ministério que faz muita divisão vocal, trabalha muito com a divisão de voz, vai ajudar muito você a estudar e a treinar. Lá você vai ter um tenor, um contralto, uma contralto e uma mezzo-soprano. E a mesa chega até o soprano, ela é bem aguda. Tá, algo importante aqui do vocal para os backs. Por favor, se você está fazendo backing vocal, sustenta o back na sua voz de divisão. Não entra na voz do seu amigo, porque isso atrapalha o seu amigo na hora de ele ministrar. Se você está fazendo a base, continua na sua base. Se você está fazendo a terça ou a segunda, continua na segunda. Se você está fazendo a terceira, continua na terceira. Por mais que o ministro que está fazendo a base, ele parou de cantar, não é errado você continuar fazendo ali a divisão. Pelo contrário, isso vai ajudar você ainda mais a aprimorar os seus ouvidos e a se concentrar na sua voz. É ruim quando a pessoa está cantando ali base e aí o outro entra na base, sendo que era para ele estar dando suporte. O que é o back? O back é o suporte para a voz principal. Ele é aquele que dá sustento e dá corpo para a voz principal. Se ele entra na voz principal, ele perde como se fosse perdesse uma perna. Então é muito importante você continuar dando essa base do início até o fim. Não é necessário você mudar de voz. Enquanto a música pedir a necessidade do back, é necessário continuar fazendo o back. Não deixe de ajudar o ministro. A não ser que o ministro ele fala, o tom está muito alto para ele, faz, pega aí. Se você vê que o tom está alto para o ministro, quem é que tem que pegar a voz do ministro? Oi? Quem é o back mais agudo? No caso é uma mulher.
tipo uma mezzo-soprano que vai cantar, e ela vai cantar confortavelmente. Ele vai pegar a dela uma oitava abaixo. E aí vai ficar tranquilo, eles vão levar a música até o final. Ele vai dividir voz, fazendo a dela uma oitava abaixo e a dela, e ela vai fazer a dele, do ministro que estava alto para ele como base. Então aí você dá o sinal, tipo, eu estou cantando com a Elaine, tá? Ficou alto, Elaine, pega e segura. Aí eu vou fazer o dela uma oitava abaixo e ela vai fazer a base. Normal. Fora disso, você continua o back até o final. Amém? Solte a voz, não ministre dublando. Tem gente que vai ministrar o louvor, irmão, ministra dublando, né? Não precisa sair nada. Levante, solta a voz, força a garganta aí, ó. Aumente a sua extensão vocal. Tem gente que canta assim: tu és digno de tudo. Não, cara, tu és digno de tudo. Aumenta, solta a voz, deixa fluir o rio que está dentro de você. Tira a timidez, perde a vergonha, perde a timidez, rompa as barreiras das limitações e solta a voz. Tem um lugar onde você pode se soltar, é na presença de Deus, amém? Não entre na voz do seu parceiro de ministração e não ser quando solicitado. Isso aqui a gente já falou. Instrumental. O espontâneo, profetizando com os instrumentos. Alinhamento entre os músicos na hora de profetizar, sabendo qual é a hora do peso, o contrabaixo nas cordas graves. Na hora que entrou o peso, o contrabaixo não tem que ficar nas cordas agudas, o contrabaixo tem que ir para as cordas graves. Se é peso espiritual, batismo no Espírito Santo e expulsação de capiroto, né? A batalha, o baixo tem que ir para as notas graves, não ficar nas notas agudas, a não ser que ele seja direcionado para fazer um solo em um dado momento e depois volta lá para as notas graves. A guitarra, ela fica, e o violão, ela fica ali nas notas melódicas, o violão ali na base, né, fazendo o som, a batida mais pesada, né, mais pesada. E a guitarra, aí ela entra nessa hora de peso, a guitarra entra com a distorção, né? Mas também sem fazer gracinha demais, porque o menos é mais. Às vezes ele vai ficar só aqui, né? Vai ficar só aqui no peso, quando é batalha espiritual, derramamento do Espírito Santo. Então tem que haver esse alinhamento. E a bateria? Batismo no Espírito Santo, guerra, batalha, peso. O que vai ser usado mais? Tambores. E nós quer dizer, é mais peso, prato, levada mais segura. Não é uma levada mais reta, mais agitada, é uma levada mais segura. É uma levada mais segurando os pratos de ataque, os pratos de condução, e vai enfeitando o chimbal. É para trazer de volta para a calmaria. E depois lança, se você quer ampliar o som, ampliar a potência, você usa os outros pratos, os pratos maiores, né? A caixa vai falar ali da batalha, então mais na frente eu vou falar sobre isso. Então é muito importante ter esse alinhamento. Solos, frases, percussão, bateria, isso na hora da batalha, no peso. E sempre na hora das batalhas, na hora do peso espiritual, na hora de que você sabe que um ambiente propício para a guerra, continua segurando ali nas notas menores, mi menor, lá menor, fá sustenido menor, dó sustenido menor, si menor. Faz ali, segura nessas notas aí. Às vezes você vai passar a ministração inteira numa nota só, o violão só fica ali, mi menor. E a guitarra faz os desenhos, o baixo também.
Os outros, o violão fica só na base, uma nota só Mi menor. E o teclado também ali pode frasear. E a bateria. Então, tudo isso está relacionado ao entendimento e ao alinhamento ali na hora da ministração do profético, na hora do peso espiritual. Lembrando, tom menor, notas menores. Os instrumentos de batalha espiritual, sempre eles precisam estar nos momentos de batalha espiritual. Os ministros, eles têm que procurar sempre estar sendo guiados pelo Espírito Santo. Eles têm que entender, eu estou aqui profetizando, eu estou aqui liberando o profético aqui no baixo. O que eu estou falando? Não estou só tocando notas graves, eu estou falando, Senhor, vem com o seu peso, baixo. Vem com o seu peso, a guitarra. Senhor, liberta. E o ministro, ele está orando. Ou, às vezes ele não fala com palavras, mas o espírito dele, ele tem que estar dizendo, na mente dele tem que estar dizendo: Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, aviva, Senhor, ativa, Senhor, vem com os seus anjos, repreenda os demônios. Ele tem que estar nesse momento todo aí liberando, porque senão ele só vai tocar. Não caminhe na individualidade, fazendo notas, solos ou viradas excessivamente. Entenda o momento de você entrar, o momento de você fazer o solo, para que não fique algo exagerado e acabe perdendo ali a fluência do Espírito. A guitarra na hora das batalhas, já falei, né? Distorção, solo, base, melodias mais graves, pentatônica menor, usa ali a pentatônica menor na hora das batalhas espiritual, batismo no Espírito Santo, momentos em que existe mais peso na adoração. O contrabaixo usa as cordas mais graves, como eu disse. Usar frases, as frases devem ser colocadas em momentos específicos, não sendo correto usar na música toda. O violão, instrumento de base, o tom menor, fica ali segurando, como já falei. Teclado, harmonia, faz ali um solo. Na batalha espiritual, o teclado segura as notas mais graves, oitavas mais graves ali, e frases nas agudas. Segura ali no grave o teclado, faz as frases no grave, segura a base no grave, e faz as frases aqui no agudo. Isso em momentos de batalha espiritual. Exemplo, a música Som que Desperta, né? Essa música Som que Desperta, do Jason Lee, nós vemos isso com clareza ali, a tradução dela, né? Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Pega no tambor. Batalha. Sinto galopar. Você está vendo um cenário de guerra. Ouço o leão, cenário de guerra, cenário de batalha espiritual. E aí a guitarra, você vê que nessa música a guitarra usa distorção, o teclado, notas graves e frase nos agudos, né? Então é muito importante nós termos esse discernimento, né? Os tons menores, tons maiores. No espontâneo, os tons maiores servem mais para os momentos espontâneos, momentos de liberações, de cura, de profecia, de ativação, de avivamento. Usar o sistema de evolução, da música crescer. Por que nós muitas vezes jogamos a música lá embaixo, paramos os instrumentos e depois voltamos tudo? Porque isso aí, eu estou simbolizando que eu estou pegando alguém que ficou para trás e trazendo ele para um ambiente de peso espiritual, um ambiente onde eu quero conduzir ele, tirando do átrio e levando para o Santo dos Santos, tirando do primeiro céu e levando para o terceiro céu. Você vê que a música começa subindo, até chegar uma hora que ela explode. Nessa hora
é onde eu conduzo as pessoas ao novo ambiente em Deus. E muitas vezes eu preciso voltar para pegar algumas pessoas que ainda ficaram perdidas, para pegar algumas pessoas, algumas almas, alguns espíritos, alguns corações que ainda não entraram dentro desse ambiente espiritual. Por isso que é importante fazer isso, essas elevações na hora da música, e tem que ser feito em harmonia com os outros músicos. Às vezes o baterista para e o violonista não para, o tecladista não para, ou às vezes o tecladista para e a bateria ainda continua lá fazendo virada e batendo e tal. Esse desalinhamento faz com que não flua. Então é muito importante ter essa conexão, sentir no Espírito a hora de descer, sentir no Espírito o momento certo para subir, porque vai ter hora que você vai ter que segurar. E vai subindo até chegar na hora que Deus fala, é agora, vamos romper esse céu. Esses momentos, ambientes de cura, ambientes de profecia, ativação, escalas de tom maior, né, notas maiores. Também usa frases nos momentos específicos, sempre dar a base para o ministro. Os instrumentos não podem estar mais altos do que a voz do ministro. Isso é muito importante pontuar, principalmente para quem cuida da mesa de som. A voz, a mensagem, ela tem que chegar antes do instrumental, porque a pessoa, naturalmente, ela não vai receber a mensagem que está no instrumento, ela vai receber a mensagem que está na voz. Então a voz, ela sempre deve estar principal antes do instrumental, fazendo com que tudo, claro, seja harmônico, com que tudo seja ouvido corretamente, os backs sejam ouvidos, a guitarra seja ouvida, o baixo seja ouvido, mas de uma forma que não fique agressivo aos ouvidos das pessoas, mas também que não faça com que elas não recebam a mensagem. Ocultar o vocal, deixar o vocal mais baixo, ou algum instrumento que não apareça. É importante estar ali os volumes tudo corretamente, para que se ouça todo mundo com clareza. Cada ministro deve estar atento ao volume do seu instrumento. Então, às vezes o cara, ele só fica pedindo volume, né? Não, eu quero mais volume. Às vezes para ele tá baixo, mas lá atrás tá no volume bom, tá no volume bacana. Então, você que é músico, nem sempre você não se ouvir não significa que o seu instrumento tá baixo. Nem sempre você não está se ouvindo significa que não está saindo o som do seu instrumento. É ruim quando você não ouve também. Então é bom você pedir retorno. Pede para aumentar o seu instrumento. Me dá um pouco de retorno, porque eu não estou me ouvindo direito. Ou então você compra um retorno individual, mete ali nas orelhas, e aí fica fácil, você vai ouvir tudo, vai ouvir com clareza o seu instrumento. Mas não significa que se você não está se ouvindo, que as pessoas não estão ouvindo você. Então, às vezes, talvez músico, principalmente dependendo do músico, às vezes tem que fazer uma audiometria, né? Para ver se não está com um problema aí nas orelhas, né? Está escutando pouco. Nos momentos de liberação do batismo com o Espírito Santo, é importante conduzir a música para as notas de escala menor, pois a música tem o poder de acessar e ativar campos específicos no corpo, na alma e no espírito de cada pessoa, abrindo espaço para o derramamento da vontade de Deus, preparando o caminho para as liberações espirituais. Pegou isso aí? A música, ela abre os caminhos da alma, os caminhos do espírito, para que Deus possa liberar. Se, por exemplo, o ambiente é um ambiente de batismo no Espírito Santo, e você está ali tocando em tom maior, pode ser que você não está abrindo o caminho para a liberação do batismo no Espírito. Quando é ambiente de batismo no Espírito Santo, você vai para tom menor, porque o tom menor faz com que a pessoa leve as pessoas ao arrependimento, ao quebrantamento, à batalha espiritual. Abre a mente, abre o coração para que para que o Espírito Santo possa entrar. Muitas vezes os músicos são responsáveis por atrapalhar o mover do Espírito Santo. Se ele não entende o ambiente, se ele não entende o mover daquele ambiente profético, ele pode atrapalhar
o fluir do Espírito naquele ambiente. Já vi um culto que o céu estava fechado, o louvor não fluía, a adoração não rompia. Isso é porque talvez os músicos, os adoradores ali não estavam entendendo o ambiente espiritual. O ambiente espiritual estava guiando para a esquerda, eles para a direita, eles estavam indo para a esquerda. Então, para que você não atrapalhe o ambiente espiritual, tenha discernimento. Batalha espiritual é tom. Batismo no Espírito Santo, tom menor. Cura e libertação, tom menor. Ativação, tom maior. Amém? Avivamento, tom maior. Despertamento, tom maior e menor, depende da circunstância. Se os músicos ministrarem na escala musical diferente do ambiente espiritual, pode afetar as liberações do fluir profético. O ambiente de batismo no Espírito Santo, já falei isso agora. Estar atento a quando é hora de parar com instrumentos para liberação e quando é hora dos instrumentos de base ministrarem, seja o teclado ou violão. Apenas salvo alguns ambiências na guitarra. Não é correto todos os instrumentos tocarem juntos na hora das ministrações com a palavra. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa ela está ali tocando, os instrumentos estão ali empolgada ali, e o ministro está querendo liberar uma palavra e os caras ainda estão lá e o ministro tem que ficar assim, ó, para o cara parar, porque senão não para. Se você tem que estar atento ao ministro. Se o ministro quer liberar uma palavra profética, automaticamente tem que deixar os instrumentos de base, violão, teclado, que são mais harmônicos, são mais melódicos, são mais de base, para o ministro liberar a profecia, liberar a oração, liberar a palavra profética, a não ser que seja num ambiente de guerra, onde o profeta está orando e os instrumentos estão profetizando juntos. Mas agora, se ele quiser trazer uma mensagem, é importante deixar só a base para ele, só o teclado, só o violão ali, no máximo a guitarra fazer um nhau, uma miada, um chorinho, nhau, 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 né? E deixar ali o ministro liberar a profecia. Aí na hora que você vê que ele está crescendo, que o ministro está levando também, a voz está aumentando, ele está sendo intenso, aí os instrumentos sobem junto com ele. Amém? Para todos os instrumentos durante uma ministração, quebra o ambiente sempre que precise de algum instrumento de base. Não entendi isso não. A música deve acompanhar o culto do início ao fim, sem interrupções. Beleza, isso aqui é importante, irmão. Você vai mudar de música, não quebra, não para todos os instrumentos para iniciar outra música. Importante um instrumento começar, deixar ali uma base. Por isso que eu gosto de pegar aqui uma escala de música, uma escala de notas musicais. Aí eu canto 5, 10, 15 músicas dentro daquela mesma escala para não perder o ambiente, para não perder o rio. Porque se aquilo ali está fluindo, eu tenho que continuar naquele rio. Se eu trocar de rio, é perigoso uns ir embora, outros ficar para trás e eu ir para um rio diferente, não conseguir levar as pessoas a esse ambiente. Já viu aquelas igrejas que tem oportunidade? Aí está lá ministrando e de repente parou, louvou, agradece a oportunidade em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, né? É assim mesmo, irmãos, Deus fala através da adoração. Agora vamos ouvir o nosso irmão Abimael, né? Está com a oportunidade, né? Abimael vai louvar o Senhor. Aí Abimael vem cantando uma música que não tinha nada a ver com a outra que foi cantada anteriormente. Quebra, não tem aquela fluência espiritual por causa da falta de entendimento desse rio. Nós não trabalhamos assim, porque a gente crê que a adoração ela caminha numa frequência, e cada pessoa, cada ministro, ele anda numa frequência. Eu ando numa frequência, Elane anda noutra frequência. Cada um de nós como ministros andamos em uma frequência espiritual, e você vai liberar da frequência que você carrega. Então, se eu coloco vários ministros num culto para fazer coisas diferentes em momentos picados, diferente do que a gente vai fazer aqui mais tarde. Um ministro ministra um tempo, daqui a pouco, né? O ministro libera umas 4 canções aí
aí segura ali no teclado para não perder o ambiente, já vai cantando uma canção, enquanto o outro vai lá trocar o instrumento, uma canção mais lenta, só no teclado ali, enquanto o outro vai ou só no violão ali, enquanto o outro vai trocando de instrumento, vai trocando os músicos, até que entre, continue ali na intensidade da adoração, sem perder o rio. Esse negócio de parar a música, tem muitas igrejas que falam: não, irmão, a gente errou o tom, desafinou ali, a guitarra não deu certo, não tem tempo para ensaiar, vamos voltar tudo de novo. Pelo amor de Deus, me mata, né? Não dá certo, não, repreende, em nome de Jesus, né? Então, assim, é muito importante a gente entender e não permitir com que caia esse ambiente, esse rio, essa fluência espiritual. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria pedir os meninos para me ajudarem. Isaías teclado, Vinícius vai lá para a batera. Oi? Tá bom, por enquanto tá bom. Bimael me ajuda ali no contrabaixo. Bimael, eu queria que você não, como você não ouviu essa ministração ainda, deixa o Tom pega aí a ministração, deixa o Tom, vai lá, Tom. Você já ouviu essa ministração? Eu quero falar agora de cada instrumento profético e das suas manifestações na prática. Vou falar primeiro aqui. Pega na guitarra, Tom, primeiro. Quero falar primeiro da guitarra como instrumento profético na adoração profética. Na ordem eu queria falar primeiro da bateria, mas eu vou falar da guitarra. Vamos fazer o seguinte, vai, enquanto você vai ligando a guitarra ali, vamos pegar na bateria. Vai lá, Vini. Como eu disse, a bateria ela é o principal instrumento na adoração profética. A bateria ela é o instrumento de primordialidade na adoração profética, porque é ela que traz esse peso, é ela que traz o tempo, ela determina o tempo, se acelera, se cresce, se diminui, se para, se avança. Cada parte da bateria, ela ocupa uma função espiritual. Por exemplo, a caixa. Antigamente, quando eles iam chamar a presença do rei, eles tocavam a caixa. Eis o rei, saiu ao seu encontro. Quando a caixa está sendo tocada, está sendo chamada a presença de Jesus Cristo. Ao toque da caixa, atrai a presença do Cristo. O surdo, o nome diz, o surdo, a função do surdo, ele traz a quebra da surdez espiritual. Ele ativa a audição espiritual das pessoas. Quando toca a caixa com o surdo, faz aí naquela elevação, vai lá. Chama as pessoas para a atenção, a presença de Jesus. Escuta, Ele está vindo. Surdo, escuta, Ele está vindo. Escuta, Ele está vindo. E quando vai subindo, faz aí, então. Vou fazer. Vai subindo, escuta, Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo, vai, sobe e eleva. É onde se chama a presença. Os pratos ali, o chimbal, antigamente eles eram usados nos momentos de marcha, nos momentos de guerra, para trazer despertamento ao coração do guerreiro. Eles eram usados nas mãos, né? Eles iam na frente tocando o chimbal, vai. E se eles quisessem despertar o coração do guerreiro, eles faziam mais rápido. 2 tempos.
para despertar o coração dos guerreiros. Os pratos na adoração profética, eles têm a função do despertamento espiritual. Cada um dos pratos, eles têm a função do despertamento espiritual. Antigamente o despertador, ele não era igual temos hoje no celular. Antigamente o despertador era um reloginho que tinha dois pratinhos, dois sininhos, que na hora de acordar, eles vibravam, batiam e despertavam as pessoas. Está na hora de levantar, está na hora de acordar. E também na hora da batalha, da guerra, por exemplo, a luta do sumô, né, na China, na hora que eles vão dar início à luta, é um pratão gigante. Uau! Tira aquele prato ali que soa o início da batalha, o início da guerra ali para nós, no caso espiritual. A bateria, ela tem os tons, a função dos tons, normalmente são mais de um, são 3, dependendo da bateria, até 4, a gente usa só um ali, por causa do estilo de música, né? Mas a função do tom é conduzir as pessoas, é guiar as pessoas ao ambiente. Tanto é que na bateria, na hora de tocar, o tom é usado para fazer a virada, para fazer a condução, ele leva um caminho. E os pratos, eles têm 2, eu queria falar principalmente de 2, né, que são muito proféticos, inclusive o nome desses 2 pratos, né, popularmente chamado de prato de condução, né? O prato de condução, o próprio nome dele já diz, quando ele está sendo tocado junto com a caixa, por exemplo, que toca junto com a caixa e o prato de condução, está conduzindo as pessoas à presença de Deus. A função é conduzir as pessoas até a presença de Deus. O prato de condução, o nome já diz, a função dele é conduzir as pessoas aos ambientes espirituais. O outro prato muito importante é o prato de ataque. O próprio nome diz, ele é um instrumento de ataque. É um instrumento, quando se toca o prato, pode tocar o prato de ataque com força. Ele é mais alto. Quando se toca o prato de ataque, é como se flechas espirituais fossem lançadas. E o bumbo, a função dele, além de dar o tempo, ela dá o peso. Normalmente o bumbo na mesa de som, ela é ligado com o som mais grave, porque ele dá o peso. A função do bumbo é trazer o peso espiritual. Aplica o peso espiritual no ambiente, o peso da glória, da presença de Deus. Então, vamos lá, Vini, faz aí um instrumental, que eu vou traduzir o que você está fazendo, né? Pode liberar também com o seu espírito, vai lá. É o despertamento para a presença do Rei. Chamando o peso da glória, da presença do Rei. Surdos, ouçam. Existe um peso de glória, da presença de Deus nesse lugar. Surdos, ouçam. Ele está vindo. Agora ele está conduzindo as pessoas a um ambiente onde a presença de Jesus está. Onde o peso da glória e a presença de Jesus está. Basicamente isso. Quando eu disse, se o baterista ele atrapalhar-se nas viradas, se ele atrasar no tempo da música, ele também atrasa o fluir profético da adoração. E quando ele está tocando, ele tem que estar tocando nesse discernimento. Senhor, eu quero liberar a libertação aqui agora. Então ele bate ali no surdo, ele usa ali o surdo, eu quero liberar agora, despertamento, ele usa os pratos, despertamento é mais pratos, conduzindo, atacando, ativando. Se é guerra, se ele entendeu que é batalha, ele usa os tambores, conduzindo as pessoas através dos tambores, bumbo, caixa, tons e surdo, conduzindo as pessoas a um ambiente de batalha, de libertação. Cura,
seja curado na alma, seja curado no espírito, seja curado no corpo. Tudo isso através dos sons proféticos da bateria. Eu queria que vocês fossem um pouquinho mais intensos, por favor. Então a bateria, ela tem essa função. Ela não é só um instrumento percussionista. Ela não é só um instrumento de percussão. Ela é um instrumento profético. Ela é um instrumento que traz a glória de Deus, estabelece as direções espirituais, conduz os momentos espirituais. E a guitarra? A guitarra, ela é a bateria, a música, ela é formada por ritmo, melodia e harmonia. A bateria, ela é um instrumento rítmico. Ela é um instrumento rítmico. E com o ritmo, ela dita também as batidas do coração. Coração espiritual. Agora, a melodia, os instrumentos melódicos são violão, guitarra. O contrabaixo, ele é tanto rítmico quanto melódico. E o baixista e o baterista, eles sempre têm que andarem juntos, porque eles também trazem ali o peso espiritual. Quando o baixo é tocado, ele traz ali o peso espiritual, conduz a um ambiente de peso, de glória de Deus. O baixista, ele é como se fosse um fisiculturista ali, uma pessoa que puxa os pesos, que leve, que conduza os pesos da glória de Deus no ambiente. A guitarra, ela é como um instrumento melódico. A função dela é andar dentro das melodias de uma forma mais leve. A função da guitarra, ela é conduzir esses ambientes que curam a alma, que ministram a alma, que ministram o interior. A bateria é um instrumento de libertação. A guitarra é um instrumento de cura. Ela é um instrumento de cura espiritual, cura física, cura da mente, cura das emoções, cura do espírito. Quando a guitarra ela é tocada segundo o seu entendimento, segundo a sua revelação, ela produz cura interior. O ritmo está relacionado ao corpo. A melodia está relacionada à alma e a harmonia está relacionada ao espírito. Então, a guitarra, ela pode ministrar também nos momentos de batalha, nos ambientes de batalha, quando entra ali a distorção, os pesos, né? Se o ambiente é para liberação de algo, de cativeiros na alma, de cativeiros espirituais, cativeiros na mente. A bateria também na hora da batalha, se o cativeiro é no corpo, se o cativeiro é de demônios impregnados na vida de uma pessoa, e aí eles começam a liberar juntos no ambiente espiritual. Vamos lá, está faltando só um tiquinho de alinhamento. São ambientes, os sons que fluem ali são sons que atingem as batalhas, os ambientes das batalhas espirituais. E a guitarra, ela também tem essa função de conduzir a alma perdida ao encontro do Espírito Santo de Deus. Agora já se falando, o violão a mesma coisa, falando-se do contrabaixo. O contrabaixo, como eu disse, ele é esse instrumento que traz o peso espiritual ao ambiente. Se o contrabaixo ele for tocado nos momentos certos, com as frases no momento certo, enxugando ali os solos e fazendo os solos nos momentos exatos, onde pede mais intensidade, porque solo é para momento de intensidade, virada é para momento de intensidade, momento que você quer afixar uma mensagem, quer afixar uma ministração, aí você usa o solo. Se você quiser fazer isso, aí você usa os solos, tanto da guitarra, do teclado, da bateria, do violão, do teclado, do contrabaixo, nesses momentos específicos espiritualmente.
E o teclado, ele é um instrumento de harmonia. O teclado, ele fala assim, a bateria fala do átrio, ritmo, corpo. Libertação no corpo, libertação no primeiro céu. A melodia, guitarra, violão, baixo, fala do santo lugar, segundo céu. E a harmonia fala do som do terceiro céu, o som das regiões celestiais, o ambiente onde a glória de Deus assiste. Então, quando o teclado é tocado,